Agora que você já sabe quais são as regras das somas vetoriais, vamos detalhar a regra do polígono. Essa regra ela vai ser utilizada na seguinte situação. Quando você tiver a necessidade de ligar a extremidade de um vetor com a origem do próximo. Então, o que define o tipo de regra da soma vetorial é a maneira como você vai unir os vetores. Então, eu tenho aqui esse piloto que eu vou ilustrá-lo como um vetor. A tampa dele é a extremidade e essa barra é a origem. Então, se eu quiser usar a regra do polígono, o que é que eu preciso fazer? Basta eu pegar a extremidade do vetor fornecido e conectar com a origem do próximo vetor e assim sucessivamente. Ao término de todas as ligações, para acharmos o vetor resultante, nós vamos traçar um vetor que vai partir da origem do primeiro vetor desenhado e tendo a extremidade do vetor resultante na extremidade do último vetor desenhado. Bom, as regras, tanto do polígono quanto do paralelogramo, elas vão obter o mesmo resultado como o vetor resultante. E aí você deve estar pensando, mas se eu vou obter o mesmo resultado, por que eu preciso de duas regras? Exatamente dependendo do tipo de problema. Geralmente, a regra do polígono, ela é melhor utilizada quando você está diante de problemas que colocam para você figuras como essa, ou seja, os vetores desenhados num papel milimetrado, onde cada quadradinho desse, ele tem o significado de alguma medida, podendo ser centímetro, podendo ser milímetro, podendo ser metro, dependendo da escala que for feita. Então, quando você estiver diante de um problema e que o desenho da questão estiver sendo colocada em um papel milimetrado, você já sabe, vai usar a regra do polígono. Então, vamos entender como vamos calcular o vetor resultante pela regra do polígono. Então, lembrando que na regra do polígono, os vetores são ligados por meio da extremidade de um vetor com a origem do próximo. Então, essa é a maneira com que você diz assim, ó, estou querendo usar a regra do polígono, para isso tem que fazer esse tipo de ligação. Terminado todos os vetores desenhados, você vai colocar o vetor resultante como tendo a origem desse vetor. Lembrando que o conceito de vetor resultante é aquele vetor que resume a ação de todos os vetores desenhados. Então, o nosso vetor resultante, esse novo vetor, ele tem a sua origem partindo da origem do primeiro vetor desenhado e sua extremidade com a extremidade do último vetor desenhado. Então, temos aqui uma ilustração de um papel milimetrado, onde coloquei aleatoriamente vetores A, B, C, D, E e F. Bom, vamos lá. Para medirmos os vetores, basta você calcular, contar literalmente a quantidade de quadrados que você tem. Então, por exemplo, se eu pedir o módulo do vetor A, você vai procurar o vetor A, ó, identificamos o vetor A. Veja que o vetor A ele tem uma direção vertical e um sentido para cima. E a intensidade ou o módulo dele vai ser obtido pela quantidade de quadradinhos que o vetor ocupa da origem até a extremidade. Lembrando que não pode ter ultrapassagem, ou seja, não existe meio quadradinho, essas contagens são sempre valores inteiros. Então, quanto vale o módulo do vetor A? Veja que ele ocupa 3 quadrados, 3 unidades, tá certo? Lembrando que cada quadradinho dessa aqui, ó, corresponde a uma unidade desenhada de acordo com o problema. Vamos agora pegar o vetor C. Veja que o vetor C está um vetor deitado, ou seja, a sua direção agora é horizontal e o sentido para a direita. Quantos quadrados ele está ocupando? 1, 2, 3, 4. Então a intensidade ou módulo, 4 unidades. Vamos procurar agora o vetor D. Ó. O vetor D ele está aqui. Ele é um vetor que também tem uma direção vertical, só que o sentido para baixo. E veja que ele está ocupando 2 quadradinhos. Ó. Então a intensidade dele, 2 unidades. E para finalizarmos, o vetor F, que está aqui, ó, ele está com a direção horizontal e o sentido para a esquerda e está ocupando 3 quadradinhos. Então, para você determinar o módulo de um vetor que tiver direção horizontal ou vertical, basta você contar a quantidade de quadrados que ele ocupa.
Mas se você perceber, nós temos aqui dois vetores, o vetor B e o vetor E, que são vetores na diagonal. O que você deve fazer quando o vetor estiver na diagonal? Vem comigo para você entender. Então, primeiro, quando o vetor estiver na diagonal, eu quero que você identifique com esse vetor um triângulo retângulo, tá certo? Então, ó, vamos pegar aqui e vamos fazer essa imagem. Veja que o vetor B, eu consigo imaginar aqui, ó, um triângulo retângulo sendo desenhado, tá certo? Ó, vou destacar esse triângulo retângulo aqui para vocês. Observe que nesse triângulo que nós estamos fazendo, eu vou destacar aqui, ó, bem direitinho, o vetor D. Observe que ele aqui está ocupando 2 unidades e aqui está ocupando 3 unidades. Perceberam? Então, o cálculo do vetor D, o cálculo desse vetor B que está aqui, ele vai ser obtido por meio do Teorema de Pitágoras. Então fica essa dica. Sempre que o seu vetor no papel milimetrado estiver na diagonal, você vai formar com ele um triângulo retângulo, utilizando os catetos como a quantidade de quadrados que você tem. Então veja que aqui nós temos 2 quadradinhos, ó, vamos dar um destaque aqui, ó, eu tenho 2 quadrados e aqui eu tenho 3 quadrados. Então o que é que eu vou fazer agora para achar o vetor D? Eu vou chegar aqui e vou dizer o vetor B, tá? O módulo do vetor B, eu estou usando o Teorema de Pitágoras, ó, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, e que isso, ó, o vetor B, o módulo desse vetor, ele vale raiz quadrada de 13. Ah, professor, mas que número de estranho, não se preocupe, o resultado que você tem é o valor, tá, do vetor que você tem como intensidade ou módulo dele. Bom, vamos ver se a gente entendeu direitinho. Veja que o vetor E também está na diagonal. Então, como é que eu vou calcular esse vetor E? Eu venho aqui, vou identificar um triângulo retângulo a partir dele. Ó. Veja que eu estou imaginando esse triângulo sendo obtido pelos lados do quadrado. Então, nós temos aqui, de novo, ó, 2 unidades. Aqui, ó, quantas unidades ele está ocupando? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, quanto vale o nosso vetor E? O cálculo do vetor E, de novo, por meio do Teorema de Pitágoras, vai ficar 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, e que isso vai nos dar raiz de 29. E aí, vocês entenderam como é feito o cálculo do valor do vetor de maneira individual, tá certo? Mas isso que nós estamos fazendo não é o cálculo do vetor resultante, ou seja, nós estamos fazendo apenas a maneira de calcular a intensidade individual de cada vetor, tá certo? Isso também não é necessário para o cálculo que a gente vai fazer. Por quê? Nos problemas em que vocês irão aplicar a regra do polígono, o que é que você deve fazer? Preste atenção. Você vai chegar aqui e você vai ter uma sequência que ele vai dar a você. Ó. Letra A, por exemplo. Eu estou pedindo o vetor resultante e a sequência que eu vou lhe dar será A mais B mais C. Então eu coloquei aqui para você A, B, C. Então, o que você vai fazer? Você primeiro vai pegar o vetor A e você vai reproduzir nesse espaço daqui o vetor A utilizando a mesma quantidade de quadrados. Nesta hora você tem que ter muito cuidado para você não exceder essa quantidade. Então, ó, o vetor A ele tem 3 quadradinhos. Aí eu venho, vou reproduzir de maneira igual. Ó, vou desenhar aqui 3 quadradinhos. Desenhei 3 quadrados do vetor A. Quando eu terminar de desenhar o vetor A, eu vou olhar na sequência que foi pedida e ele pediu o vetor B. E aí eu venho aqui e vou pegar esse vetor B e vou desenhar aqui. Lembrando que o vetor B, ele ocupa 2 quadrados para o lado e 3 quadrados para cima. Então, ó, a origem dele começa na origem de A e vai até esse ponto daqui. E qual é o nosso próximo vetor? Ele coloca o vetor C. Então, quando você terminar de desenhar o vetor B, você vai pegar esse vetor C, ó, a origem dele que está aqui,
E você veja que ele ocupa 4 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4. E aí você vem e desenha o vetor C. Pois bem, pessoal, isso que nós acabamos de fazer é o que nós chamamos de vetor soma de vetores, porque nós ligamos os vetores com a sua extremidade e a sua origem. Mas, ô Paulo, e para que eu quero fazer isso? Lembre-se, o seu objetivo é achar o vetor resultante. E qual é o cálculo do vetor resultante aí? Como é que eu vou calcular o vetor resultante? Eu vou pegar um vetor que vai sair, tá? Esse vetor, a origem dele, ele tem com a origem do primeiro vetor desenhado, que foi A, e a sua extremidade com a extremidade do último vetor desenhado, que no caso foi o vetor C. Então veja que nosso vetor resultante, ele seria esse vetor aqui. Bom, qual é o valor do vetor resultante? Qual é o cálculo do vetor resultante? É nessa hora que você vai lembrar o que nós fizemos aqui. Se quando você fizer esse vetor resultante, o desenho dele estiver na horizontal ou na vertical, é só você calcular a quantidade de quadrados, é só você somar a quantidade de quadrados que você tem. Mas, se ele ficar como foi o nosso problema, um vetor diagonal, o que é que nós vamos fazer com ele? Nós vamos imaginar um triângulo retângulo, está aqui o triângulo que eu estou imaginando, ó. Veja que o triângulo desenhado, ele está sendo representado por essa ilustraçãozinha daqui, ó. Eu estou desenhando para você esse meu triângulo, tá certo? E esse triângulo que eu desenhei, ele está ocupando quantos quadradinhos? Vamos contar aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 unidades para cá. Vamos para a vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também tem 6 unidades. Então, qual é o cálculo, qual é a matemática que você que está aí vai fazer para calcular o vetor resultante? Você diria que o vetor resultante ao quadrado é 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que se você desenvolver essa conta, você vai ter raiz 2 vezes 36, que vai dar 6 raiz de 2 unidades. E assim é o cálculo do vetor resultante. Então, se na hora que vocês ligarem os vetores e que você for traçar o vetor resultante, ele sair da origem à extremidade e ele for um vetor desenhado todo na horizontal ou na vertical, você conta normalmente a quantidade de quadrados. Se ele ficar na diagonal como esse, você acha dele um triângulo retângulo e a partir daí, o que é que você vai fazer? Você, com esse triângulo retângulo que você fez, você faz o teorema de Pitágoras. Então veja que matematicamente falando, ou você vai contar quadrados, ou você vai fazer o teorema de Pitágoras usando os lados dos quadradinhos que formam o triângulo retângulo. E aí, vocês entenderam? Bom, vamos para mais um exemplo para ver se ficou direitinho essa compreensão. Vamos comigo?